Nesse momento vamos estar então ouvindo a palavra do Senhor, pastor Joel Fernandes, com a palavra. Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra a tua Bíblia no livro de Números, capítulo 23. É uma alegria sempre poder estar na casa do Senhor. Números 23. Você que trouxe a sua Bíblia. Números, capítulo 23, versículo 18. Quantos acharam? Amém. Números 23 e 18 diz assim: Balaão declarou a sua palavra profética em forma de poema. Levanta-te, Balaque, e escuta, inclina o teu ouvido, filho de Zippor. Deus não é ser humano para que minta, nem filho do homem ou filho de Adão, como diz a minha escritura, para que se retrate ou se arrependa. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Afirma que faz e não realiza? Portanto, eu recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou. E não posso mudar isso. Ele não olhou para as ofensas de Jacó, nem para os erros encontrados em Israel. O Eterno, o Deus de Israel está com eles. O brado de aclamação do rei ressoa no meio desse povo. É Deus quem os está trazendo do Egito, e eles têm força de um touro selvagem. Não há, escute isso, não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó, nem magia alguma contra Israel. De agora em diante se proclamará de Jacó e de Israel, vê tudo quanto Deus tem realizado. Fala conosco, pela tua infinita misericórdia e graça. Nós queremos continuar ouvindo a tua voz. Tua palavra é santa, justa e verdadeira. Essa casa é casa de oração e nós somos os teus filhos. Tua palavra é a coisa mais importante que nós podemos ter, Senhor. Leva cativo a nossa mente, que nós possamos ter a mente de Cristo para entender os desígnios de Deus e sairmos daqui, Senhor, mais cristãos, mais fiéis, mais atentos àquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Escute. A Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. É o Deus que fez e que faz promessas. É o Deus que nós pregamos, é o Deus que nós nos reunimos aqui nessa casa para cultuar a Ele, para tributar a Ele um pouco da nossa gratidão, porque nós não podemos ser gratos ao ponto de ser gratos totalmente por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele é, como disse o Yuri, pelo aquilo que Ele nos tem guardado, preservado a nós, porque o Senhor tem nos guardado. E mesmo aqueles que o Senhor tem permitido, por causa de essa pandemia ter partido, e claro que muitos partiram sem salvação, e não é a vontade, nunca foi de Deus, mas outros partiram salvos. Agora o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó, a qual nós
estamos aqui para proclamar o nome dEle, estamos aqui para tributar ao nome dEle. É o único Deus, tanto nos céus quanto na terra, ou debaixo da terra, ou qualquer canto do mundo. É o único que pode, por causa do poder que é atributado a Ele, somente a Ele, atributos de Deus que ninguém mais tem. Por exemplo, nós sabemos todo o poder. Deus tem todo o poder. Nós servimos ao Deus que tem todo o poder. Ele é onipresente e Ele é onisciente. Essa história da qual eu li para vocês é uma história relatada no livro de Números, da qual, quem sabe, muitos de nós já lemos, relemos, da qual, quem sabe, muitos de nós já paramos para pensar sobre ela, mas é a história de um povo que sai do Egito escravo e com mão forte Deus os tira, é o povo de Israel, e vai tirar ele do Egito por causa de uma promessa que ele fez a nosso pai Abraão. Deus, quando usa ou quando fala com Abraão, e isso relata-se lá no livro de Gênesis, capítulo 12, ele faz promessa a um homem que está envolto ou envolvido com muita idolatria, com muitos deuses estranhos, com muitas vozes estranhas. Abraão, não há registro de que Abraão adorava os deuses, mas seu pai sim, era um homem idólatra. Sua família era envolvida com a idolatria, e Abraão estava no meio daquele povo, daquelas circunstâncias, e eu não sei como foi que Deus chamou a atenção de Abraão, mas a Bíblia diz que ele fala com Abraão e diz para Abraão sair do meio em que ele estava convivendo, porque o meio em que ele estava vivenciando estava corrompido, e quem sabe naquele momento, não sei porquê, a razão, o motivo, mas ele, Abraão, não tinha ainda a possibilidade de envolver o meio, ou mudar o meio que ele estava. Então, por causa da proteção de Deus para a vida de Abraão, ele diz: sai dessa terra, sai do meio da parentela, sai do meio daquilo que está prejudicando todas as coisas, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus não dá, como eu posso dizer, Deus não diz com certeza para Abraão o que ele vai fazer, mas o que ele diz para Abraão é tão importante, é tão impactante, que faz com que aquele homem tome uma decisão de sair do meio dos seus parentes, do conforto de uma cidade grande, de um lugar que, quem sabe, traria proteção para ele, e vai para um lugar que ele não conhece. E a promessa que Deus fez qual é? Eu vou te abençoar. Vou abençoar quem te abençoar, e vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Só quem pode fazer uma promessa dessas é Deus. Nós entramos agora então para o livro de Números, e essa história é uma história interessante, porque é um descendente da linhagem de Ló, porque todos nós sabemos que Ló tinha uma mulher e 2 filhas, parente de Abraão, sobrinho de Abraão, e que vai a uma cidade ou 2 cidades, conviver em 2 cidades muito, com um nível de pecado, de transgressão grande, ao ponto de Deus dizer: se tiver 5 pessoas eu não vou destruir, mas eu vou destruir porque não tem mais do que pessoas justas naquele lugar.
Deus tira Ló e a sua família, e vocês sabem que a mulher de Ló olha para trás e, desobedecendo a voz de Deus, transforma-se numa estátua de sal. As filhas de Ló vão ter relação com ele por causa do incesto à noite. Ao embebedar Ló, a filha mais velha tem um filho, esse filho é pai desse rei, ou da geração desse rei, Balaque. Balaque é da geração de Ló com a sua filha mais velha, ou do incesto de Ló com a sua filha mais velha. E ele sabe da história, ele conhece a história de Israel, do povo de Israel, e ele percebe que o povo está diante dele. E ele vai fazer uma coisa que era muito natural naquele tempo. Que era o quê? Que era contratar homens, que por alguns eram adivinhos, para outros eram bruxos, para outros videntes e para outros profetas. Ele vai chamar Balaão, para pedir a Balaão, porque ele está com medo de que Israel acabe destruindo tudo que ele tem. Ele vai chamar Balaão, para Balaão amaldiçoar o povo de Deus. Balaão é um profeta que tem algo da parte de Deus, ou que ouve Deus, e ele então vai ao receber pessoas que foram ao encontro dele da parte de Balaque. Quando ele ouve de que ele deveria ir com eles para casa, para a terra de Balaque, Balaão consulta Deus e Deus diz, não vá. E ele diz ao povo que veio atrás dele, eu não vou, Deus não permitiu que eu vá. Mas o rei Balaque não se conforma com isso e manda outra vez pessoas mais importantes. A Bíblia diz, se você ler o livro de Números, ou o capítulo 22 de Números, vai encontrar a história. Manda pessoas mais importantes do que as primeiras para dizer a Balaque, a Balaão, que ele precisa vir, porque o povo está temendo, o povo está com medo, porque o povo de Israel está de frente ao templo deles. Ele precisa vir, ele vai ganhar dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus. Então Balaão se levanta, junto com a sua jumenta e 2 servos, e com aqueles homens, quem sabe por causa da promessa de receber valores, ou de receber dinheiros, ou de receber recursos, ele agora vai com aqueles homens ao encontro de Balaque. E quem conhece a história sabe que quando ele está a caminho daquela terra, montado no seu jumento, e ele indo a caminho para se encontrar com o rei Balaque, o jumento, a Bíblia diz que Deus cirou com Balaão, e o anjo do Senhor sai com uma espada para matar aquele profeta, e aquele anjo se coloca de frente a aquele jumento que está a caminho de Balaque, e o jumento vê o anjo, mas o profeta não vê, porque o profeta está desobedecendo a voz de Deus. Quem conhece essa história? Está na Bíblia. E quando ele se encontra, a jumenta tenta sair do caminho, ele começa a bater na sua jumenta. E então o anjo se coloca entre um lugar menos espaçoso, e a jumenta, então, outra vez se desvia do anjo, porque o anjo está com uma espada desembainhada. E a jumenta vê aquele anjo ali que poderia matar o seu senhor, e ele tenta ajudar Balaão. Mas Balaão não está vendo o anjo, então o anjo começa a açoitar outra vez a jumenta. E pela terceira vez, o anjo se coloca um pouco mais à frente, agora não tem como a jumenta ir para a direita e nem para a esquerda. Sabe o que a jumenta faz? Ela senta-se em cima de Balaão. Ela dá um jeito de fazer com que Balaão fique preso. E Balaão começa a bater nela e Deus abre a boca da jumenta.
E eu penso, irmãos, que o nível de teimosia daquele profeta era tão grande, era tão alto, de que eu não me lembro de uma jumenta ter falado com o homem. Agora a jumenta está falando e o homem continua a teimar. Uma jumenta que, por princípio, nós temos de pensar que ela é um animal teimoso, está falando com o profeta que deveria ouvir a voz de Deus, que agora está sendo mais teimoso do que a própria jumenta. E a jumenta está sendo usada por Deus para dar livramento à vida daquele homem. E aquele homem está batendo na jumenta, e a jumenta disse: por que está me batendo? Por que está me espancando? Eu não te servi sempre. Agora veja. Eu não te servi sempre. Por que você está me espancando? E uma discussão entre Balaão e a jumenta diz: você não está vendo? A Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Balaão para ver o anjo com a espada. E Balaão se cai em si, e ele percebe, porque o anjo retrata de que iria matá-lo. E essa era a ordem. Balaão cai em si, e ele se arrepende daquilo que ele estava fazendo até aquele momento, e agora ele vai voltar atrás. Ele pergunta ao anjo: devo voltar? E o anjo diz: não, vá à frente. Antes não era para ele ir, agora o anjo diz que é para ele ir. Vá. No entanto, só fale aquilo que eu disser para você falar. Tudo bem. Balaão se encontra com Balaque. Balaque está com medo, atemorizado, por causa daquilo que Deus está fazendo com os outros povos através de Israel. E ao se encontrar com Balaão, Balaque diz a ele que vai dar a ele o que ele precisa, o que ele necessita para amaldiçoar o povo de Israel. Porque se ele, profeta que ouve Deus, amaldiçoasse o povo de Israel, quem sabe a guerra seria ganha. Quem sabe o povo seria enfraquecido pela palavra daquele profeta, e quem sabe existisse a mínima possibilidade daquele rei, na cabeça dele, de vencer o povo de Israel. No entanto, Balaão diz àquele rei de que ele precisa falar as palavras de Deus. E ele fala com Balaque e diz: coloca aí, levanta aí 7 lugares para nós fazermos sacrifícios. Eu vou fazer um sacrifício, um carneiro, uma ovelha. Faremos sacrifício em 7 lugares para fazer sacrifício. Eu vou invocar a Deus, Deus vai falar comigo, depois eu vou falar contigo. E essa é a segunda vez, porque ele faz isso 3 vezes. E essa é a segunda vez que Balaque fala que Balaão fala a Balaque. Quando ele está dizendo quando ele vai ouvir a voz de Deus, ele ouve a voz de Deus, e ele vai falar com Balaque, na cabeça de Balaque, ele vai amaldiçoar o povo de Israel. Mas agora Balaão está ouvindo a voz de Deus e obedecendo aquilo que ele deveria fazer. Então a palavra está aqui. A segunda vez que ele se encontra com Balaque, a segunda vez que ele oferece sacrifício, ele diz assim: Deus não é ser humano para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Afirma o que faz e não pode realizar? Portanto, recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não posso mudar isso. Hoje é culto da família. E eu disse a vocês que Abraão, o pai da fé, saiu da terra dele por uma ordem de Deus, não tendo o que nós temos. Abraão não tinha uma Bíblia. Abraão não tinha uma escritura como essa.
Abraão não tinha um templo para adorar a Deus. Abraão tinha uma voz que ele ouviu, que discerniu ser diferente das outras que ele ouvia, que ele discerniu ser diferente das outras que ele conhecia, e ele obedeceu. Por ele obedecer àquela voz, que é a voz daquele que é o nosso Deus, Deus fez uma promessa para um homem de quase 100 anos. No momento da promessa ele não tinha essa idade, mas no momento que a promessa vai se realizar, ele tem quase 100 anos, de que ele teria um filho, de que ele seria pai de muitas nações, de que ele seria uma bênção, de que Deus iria enriquecer ele. E vocês todos sabem que a história é uma história muito interessante, que ele passa por muitos percalços, que a sua mulher por muitas vezes ou várias vezes desacredita na promessa de Deus. Sabe por quê? Porque o tempo em receber a promessa e ela se cumprir, só Deus pode determinar. E como nós somos imediatistas, e como nós queremos tudo para ontem, e como nós não sabemos esperar, nós às vezes sabemos fazer os outros esperar, mas nós não queremos esperar. Quando nós ouvimos uma promessa, nós esquecemos que existe um caminho a ser percorrido ao encontro dela. Sara está ficando velha. E mesmo Deus mudando o nome dela de Sarai para Sara, ela não consegue acreditar 100% de que do ventre dela poderia nascer um filho. Isso não quero dizer para você que é fácil de acreditar nisso, ou de é fácil de ter isso como uma certeza. Veja bem, nós vimos e temos aqui muitas pessoas que têm dificuldade, quem sabe, de poder engravidar no nosso tempo. Mesmo nós temos as Sagradas Escrituras sabendo que homens e mulheres de Deus tiveram mulheres. Abraão teve uma, não foi só ele. Isaac também teve, não foi só ele. Jacó também teve mulheres que não podiam engravidar, mas eles creram numa promessa de que Deus é maior, porque Deus pode fazer qualquer coisa. A Sara, por não acreditar 100% naquilo que Deus havia falado com Abraão, e eu não culpo Sara, não posso culpar, porque ela é ser humano que nem nós somos fracos e frágeis. Ela está vendo no corpo dela, adormecido, o tempo passar, Abraão já ficando velho, não tendo filhos, e a lógica, eu vou falar outra vez, a lógica vai dizer que não tem como. Todo cientista se baseia em uma ciência que tem lógica. Mas às vezes a lógica não faz sentido nem para o cientista e nem para quem é ou quem deixa de ser cientista. Porque Deus criou o cientista por causa da lógica, não do cientista, da lógica de Deus, que é diferente da lógica nossa. O que nós podemos entender é aquilo que nossa mente pode compreender, nada mais do que isso. Isso não é tudo. É apenas uma parte daquilo que aquele que nos criou deixa nós entendermos. É por isso que às vezes eu me encontro com pessoas que se declaram cientistas ou quase cientistas. E eu não sou contra cientista. Aliás, eu sou a favor de cientista. Eles estão aí para desenvolver, a Bíblia diz, por causa da ciência, vai se multiplicar nos últimos dias. Isso é a prova de que Deus está voltando, Jesus está voltando. Se essa pandemia acontecesse há mais de 100 anos atrás, quem sabe com a ciência que havia lá atrás, haveria muito mais morte do que a gripe espanhola, quem sabe.
Não é a mesma ciência. Mas o problema é de que, às vezes, algumas pessoas dizem, eu estou fazendo algumas matérias que falam sobre isso nas ciências da religião, em que alguns homens cientistas estão, há uma teoria entre eles, de que eles, quando começam a querer estudar algumas coisas, eles pensam ser Deus. E quando eles terminam aquilo que estudaram, eles têm certeza que são. Agora, tem uma pessoa que diz uma coisa que me chamou a atenção. Ele diz assim, que o cientista, não teria problema nenhum o cientista pensar em ser Deus. Se ele pensasse com a consciência dele de que Deus é uma pessoa boa e quer fazer bem para os outros, isso seria uma coisa boa. Mas a grande maioria procura, ao invés de fazer coisas boas, através daquilo que adquiriu da parte que vem de Deus. A ciência só pode vir de Deus, pois aquilo que nós sabemos vem de Deus. Usam para o mal, ou para levar as coisas a um lugar difícil. Então, pensar em ser Deus não é ruim, desde que você tenha os pensamentos, porque nós devemos ter a mente de Cristo. Jesus não chama para ser, Deus não chama para ser parecidos com Jesus, sim ou não? E quem é Jesus? Quem é Jesus? Deus. Ou não? Se nós somos parecidos com Ele, nós não queremos e não devemos nunca se colocar no lugar de Deus, mas ser parecido com Ele nós deveremos ser. Ou deveríamos ser. Então, quando Abraão recebe a promessa de que ele vai ser pai, de que Deus vai abençoar ele, de que ele deveria sair do lugar que ele saiu, e ele sai, ele obedece, porque receber uma promessa, existe coisas que nós precisamos fazer e outras que nós precisamos deixar de fazer. Por exemplo, se alguém recebe uma promessa de que Deus vai usar ele no louvor, não há nada que possa impedir Deus de ensinar nós tudo a respeito de música. Mas o que nós deveríamos fazer é pelo menos entrarmos numa aula de música. Ou pelo menos tentar isso. Se Deus nos faz, através de alguém, uma promessa de que nós vamos... ou Deus quer nos usar na pregação da palavra. Eu acredito, eu não sei, eu acredito que o mínimo que nós deveríamos fazer é amar a Bíblia. E estudar ela com uma intensidade maior do que as outras pessoas que não têm esse chamado. Aliás, essa é uma condição para nós outros. Se Deus vai te levantar, ou se Ele tem uma promessa de levantar você, a te levar a um lugar estranho, a um país diferente como missionário, você deveria se preocupar então em entender o que é ser um missionário, ou o que um missionário faz, ou o que eu poderia fazer como missionário. Aliás, eu deveria começar a ser um missionário já. Como que eu posso ser um missionário longe se eu não ganho ninguém aqui? Eu preciso aprender a ganhar aqui, para poder, quem sabe, um dia ser missionário longe. Não que para Deus isso não possa acontecer. Eu estou falando naquilo que é a nossa prática, ou que deveria ser a nossa prática. A mulher de Abraão está temerosa, não acredita 100% na promessa, e ela faz uma coisa e que ela não deveria ter feito. Entrega Agar, sua serva, para Abraão deitar com ela. Isso é um momento de fraqueza daquela mulher, e que faz hoje, aquela guerra que está tendo lá. E o Marcos, na sua oração, diz: olhai para a figueira. E se você é crente, você precisa olhar para Israel, orar por Israel. Israel é o povo
que mesmo tendo rejeitado Jesus, é a nação escolhida por Deus. E os sinais de que Jesus está voltando não é apenas a pandemia, a fome e a nudez, é Israel. É Israel. Olhe para Israel. Ore por Israel. Israel está dando sinais de que Jesus está voltando. Aliás, o rabino, um dos mais importantes, diz: estamos mais próximos. Aliás, ele diz: nós estamos no parto de vir o Messias. Para nós o Messias já veio. Para eles acreditam que ainda virá. Mas o que está para acontecer, sim. Mesmo que leve 100 anos, 1000 anos, 2000 anos, quantos anos forem, nós estamos mais perto do que ontem. Isso é lógico. Isso não precisa ser cientista para saber. Agora, a mulher com medo da promessa que Deus fez, entrega Agar, tem um filho com Abraão, que não é filho da promessa, que transforma-se em filho de Abraão e não de Sara. E hoje nós temos, através de Abraão, as 3 maiores religiões do mundo, a saber, o judaísmo, depois o cristianismo, depois o islamismo. Sabe quantas milhões de pessoas? 3,8 bilhões de pessoas em 2021. Isso é muita gente. Isso é prova de que a promessa que Deus fez está se cumprindo. Serão tantos como a areia do mar. Serão tanto como as estrelas dos céus. Não é que as estrelas do céu e as areias do mar podem se contar, mas Deus diz: vai ser a tanto. Ele está comparando o número de pessoas. Como é que, se Deus dissesse a Abraão: Abraão, olha assim, vai ser mais de 3 bilhões de pessoas, Abraão não sabia o que era isso. Pois o convívio dele era algumas centenas ou milhares de centenas de pessoas. Bilhões era muita coisa. Mas hoje, da descendência de Abraão, é bilhões. Ou apenas a religião, bilhões. Não é pouca gente. O que eu queria te falar essa noite, eu já estou terminando, indo para o fim, é de que graças a Deus que nós estamos aqui na sua casa hoje. Graças a Deus, de que apesar da nossa fraqueza, de apesar das nossas debilidades, de apesar de nós muitas das vezes teimarmos com aquilo que é correto, nós estamos aqui servindo a um Deus que tudo pode. Muitos de nós, eu já conversei com muita gente que tem medo, por exemplo, ou tem muito medo de palavras malditas. Olha, eu vivo assim, porque uma vez lá, milhões de anos atrás, eu ouvi uma palavra que foi contra isso, e é por isso que eu estou vivendo isso. Eu quero te dizer que Deus é maior do que isso. Eu já vi pessoas dizendo, por exemplo, olha, eu estou vivendo essa vida desgraçada que estou vivendo, porque alguém botou meu nome na boca de um sapo, costurou ela, jogou no cemitério, e hoje eu estou vivendo essa vida. E eu não sei o que eu faço. Eu quero dizer, Jesus é maior do que isso. O poder de Deus é maior do que isso. Ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoa. Ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. E quando você veio e se entregou a Cristo Jesus, não é por causa de você, é por causa de Jesus. Não tem a ver com aquilo que nós somos, tem a ver com aquilo que Ele é. Ele é o Cristo. Sem pecado se entregou por nós na cruz. Como já foi cantado aqui, nós não temos como pagar, mas nós podemos receber todo o amor dEle, todo o amor de Deus. Entender que o amor de Deus, todo o amor de Deus é para você, é para mim, é para a tua família, é para a família do Senhor, é para a tua família também, todo o amor de Deus. Mas não é só para você que está aqui, é para aqueles que também não estão.
É para aqueles que, Yuri, o amor de Deus é para aquelas pessoas que estão sendo escravizadas na prostituição. Para aquelas meninas de qual o pastor Emerson Feitosa falou aqui, com 11, 12 anos, tendo relação com homens mais velhos, não porque elas querem, porque elas são obrigadas. O amor de Deus é para as pessoas saudáveis, mas para as doentes é também. Todo amor de Deus. É para aquelas pessoas que têm 5 dedos na mão, mas é para aquelas que também não têm 5 dedos, como eu. Que nunca consegui entender, Ramon, quando um dia estava sentado numa escada chorando, depois de ter sofrido um acidente, esperando o dia chegar para amputar o dedo da mão, e eu pensando comigo, por que vou ter que amputar esse dedo? Se Deus é maior, Deus podia fazer com que esse dedo tivesse vida outra vez. Ele já estava necrosado e eu só precisava amputar ele. Estava todo preto. Por quê? Sentado numa escada chorando, sem esperança e achando que a minha vida ia acabar agora, passou uma senhora que por acaso é minha tia, uma grande mulher de Deus, e disse: meu filho, está chorando por quê? E eu disse: olha, eu vou ter que andar agora sempre com a mão no bolso, porque eu tenho vergonha de andar com as mãos para fora. Minha vida agora vai mudar. Eu nunca vou poder dar um tiro com a mão direita. Eu nunca vou poder ser segurança. Algumas coisas eu vou deixar de fazer. A minha tia falou assim para mim: meu filho, Deus me falou para mim que a perca desse teu dedo vai ser um motivo de você ter muita alegria. Eu disse: não pode. Eu só quero chorar. Como é que eu vou ter alegria? Não pode ser verdade isso aí. Está vendo? Quem já disse não pode? Quem já não acreditou nas promessas? Porque dizer pode, quando está fácil de dizer pode, é fácil dizer pode. Eu vi o Ramon, uma foto dele levantando não sei quantos quilos lá. Eu disse: não pode. Mas disse: não pode, eu levantei. Aí o João Beto falou que podia. Aí a esposa de João Beto falou que realmente podia. E agora pode, ele levanta mesmo. Está a foto lá para mostrar. Tinha um pneu de um trator em cima das costas dele. Isso não pode, ele toca teclado lá, isso não é possível. Mas pode. Mas nós acreditamos mais de que não pode do que de que pode. Passaram-se o tempo, e eu estou falando agora do meu dedo, que não existe mais. Eu estava deprimido em casa, não saía mais de casa para quase nada. E um dia um amigo meu disse: não, vamos beber um pouco, para esquecer esse negócio. E eu bebia bastante, mais do que você imagina. O Marcos conhece. Quando era festa, para arrumar festa, podia, se contasse comigo, já podia ter festa antes de começar a festa já. Eu era ruim, irmãos, bem ruim. Mas eu não sou bom, porque só Jesus é bom, só Deus é bom. Nós só fazemos coisas boas por causa de Deus. Quando pergunto para Jesus, bom, ele diz: Deus é bom. Jesus está falando como homem, nós não somos bons. Nós reconhecemos que somos maus. Aí eu estou saindo de casa para ir beber com meu amigo. E eu pensei comigo assim: mas eu tenho que dar um jeito de sair dessa depressão. Tem que arrumar um jeito de fazer alguma coisa. Eu sabia qual o jeito. O jeito era voltar aos braços do Pai. A minha depressão não era por causa da falta do dedo. A minha depressão era porque eu estava afastado daquele
que me amou, daquele que me gerou. Mas eu não queria voltar. Estava afastado e não queria voltar. Estava como o Balaão em cima da jumenta, teimando com aquilo que não se pode teimar. Aí, quando passou um tempo, teimoso do jeito que eu era, eu tive a grata alegria, a satisfação de nascer num lar cristão. Poucas pessoas têm isso. Minha avó balançava a cadeira dela de balanço e profetizava para mim. Poucas pessoas tiveram o privilégio de ter isso. A minha mãe, quando eu chegava em casa, eu não conseguia esconder nada dela, porque ela dizia: mamãe orou e Deus mostrou para a mãe o negócio. Eu dizia: ai meu Deus, agora vem. E era verdade que Deus tinha mostrado. Mamãe vai orar por você. Você pode escapar dos olhos da minha mãe, mas nunca vai se escapar da oração. Como vocês sabem, minha mãe partiu há 17 anos, mas um ano antes dela partir, ela disse que iria partir, porque Deus havia falado com ela de que ela iria partir e de que os dias estavam chegando. Eu não acreditava. Eu sabia que um dia ela ia morrer, mas não sabia que seria tão logo. Se eu soubesse e não fosse teimoso, eu teria abraçado ela no último dia. Porque alguém no serviço me chamou e ele disse: vem cá, eu quero falar contigo. Ele tinha aceitado a Jesus fazia pouco tempo, mais ou menos 1 mês, 2 meses, eu acho. E ele disse assim: abraça, Deus mandou dizer que você é muito teimoso. Você tem feito, Deus vai precisar tirar aquilo que tu mais ama, para que você perca o chão dos teus pés, para que você se arrependa daquilo que você está vendo por causa de um projeto que Deus tem na tua vida, de que você não quer, você está negando sempre. Mas escute, existe o projeto, pessoas que estão envolvidas no projeto, que Deus ama aquelas pessoas, e que quem sabe depende de uma palavra que quem sabe um dia vai falar para aquelas pessoas, para que elas se convertam daquele mau caminho. E Deus pensa no projeto, não no fim. Ele pensa no começo, meio e fim, porque para Deus não existe o fim. Deus tem um projeto. Se eu ouvisse aquele homem naquele dia, eu abraçaria minha mãe. Era o último abraço que eu ia dar nela. Mas eu pensei, sabe, na minha arrogância, eu disse: eu entendo mais de Bíblia do que esse rapaz que está 1 mês na igreja. O que ele está falando? Olha só. Mas a minha mãe não estava doente, no outro dia ela morreu. Eu não abracei ela. Aliás, eu fui ao hospital para buscar ela, levar ela para casa. Quando cheguei lá, ela estava na UTI morta. Eu fui a última pessoa a entrar, não deixaram eu entrar, nem meu pai, porque ela estava morta. Eu fiz. Quem sabe naquele momento, não sei quantos segundos, mas eu lembro que o chão, eu não senti o chão, mas eu lembro que eu devo ter feito mais, acho que todas as promessas possíveis para Deus, para minha mãe viver. No dia do velório da minha mãe, o pastor Nilton pregou, que é irmão do pastor Joel. Ele estava pregando e eu estava ali pensando: por que Deus levou a minha mãe? Pois ela era tão boa. Ela que orava por mim, ela que... Meu Deus, e agora o que vai ser de mim? E o pastor Nilton falou uma frase, eu não lembro nada que ele pregou, mas ele falou uma frase que marcou a minha vida, não naquele momento, depois. Quem vai orar por você? Cheguei em casa, aquela frase me atormentou. Eu disse: meu Deus, é verdade, era minha mãe que orava por mim, e agora? E agora? Só que a minha mãe havia havido uma promessa de Deus de que um dia eu seria pastor. Eu nunca quis ser pastor. E ela dizia para mim: você vai ser pastor. Você vai ser obreiro na casa do Senhor. Eu não achava que ela estava profetizando, eu achava que ela estava fazendo uma vontade que era dela mesma. Mas antes dela morrer, um dia antes dela morrer, ela chamou a minha irmã e disse assim: teu irmão vai acontecer isso, mais novo, mais velho vai acontecer isso, do meio vai ser isso, que sou eu. E o teu pai vai acontecer isso. Sabe o que ela errou?
Sabe por quê? Porque ela tinha uma promessa. E porque ela falava com o dono da promessa. E porque ela acreditava que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Um dia eu entrei dentro do centro de Macumba para tirar um homem de dentro de lá. E ninguém queria deixar aquele homem sair. Entrou eu e esse rapaz que profetizou para mim abraçar minha mãe no último dia. Nós entramos dentro do centro de Macumba para tirar um homem de lá. Aí a macumbeira falou para mim assim, a mulher que bate o tambor falou para mim assim, ele não vai poder sair porque ele está devendo dinheiro aqui. Eu disse, olha, eu vim aqui buscar a roupa dele porque eu vou levar ele para o centro de recuperação. Depois vocês acertam as contas. E se ele estiver te devendo, eu acredito que existe a possibilidade de te pagar, mas nesse momento ele vai sair. Você não tem medo? Você não tem medo? Eu disse, não, Jesus é maior. Mas eu posso largar uma praga? Eu disse, mas Jesus é maior. Esse homem não vale nada. Você vai ajudar ele para quê? Porque Jesus é maior. Aquele homem transformou-se no obreiro na casa do Senhor. Largou o vício. E um dia que eu fui no centro de recuperação para ver uma outra pessoa que eu tinha levado lá, encontrei ele. Depois de um ano, obreiro no centro de recuperação, feliz da vida. E eu perguntei, e agora? Ele disse, agora sou de Jesus. Mas eu tinha medo, mas agora sou de Jesus, Jesus é maior. Estou falando isso porque, quem sabe você esteja com medo de alguma coisa. Quem sabe hoje nós estejamos aqui temendo alguma coisa. Nós devemos temer o Senhor, somente Ele, que pode pegar a alma e lançar no inferno. Não o homem, que pode matar o corpo. Nós devemos temer ao Senhor. E estarmos com Ele, do lado dEle. Ninguém pode te deter. Nem a doença, nem a fome, nem a espada. Nada pode te deter. Porque o nosso Deus é o único que pode prometer e fazer com que a sua promessa se cumpra. Calabados. Quando aquela minha tia disse, um dia tu vai rir e vai ter muita alegria. Depois de uns 10 anos que se passaram, um pouco menos, eu descobri que havia uma indenização que eu podia ganhar por causa da perca do dedo, que eu não tinha ganhado e comprado um carro zero. Ganhei a indenização e comprei um carro zero. Depois da perca do dedo, eu descobri várias coisas que eu podia fazer, em vários lugares que eu poderia ir. Eu também descobri que eu podia ajudar pessoas que perderam o dedo a ter indenizações também, e a advogada que ganhou a indenização para mim, aceitou a Jesus. E depois que ela ganhou o processo para mim, ela ganhou vários processos. E hoje o advogado que trabalha com ela não é crente, mas ele é cristão. Quando eu me sento com ele, ele fala de Jesus, eu falo de Jesus, ele fala de Jesus. Eu não tenho hora para sair. Nem gosto de chegar correndo. Porque os lugares que eu chego, e eu já ouvi muitas pessoas dizer assim, para você não tem mais jeito. Eu já ouvi isso da boca do médico. Eu ouço algumas vezes. Sim, algumas vezes. Teve uma médica que não falou para mim, disse, esse rapaz vai morrer em 3 meses. Ela não falou para mim, falou para uma outra mulher. Mas ela partiu faz 5 anos. Com 27 anos eu estou aqui ainda. Se ela tivesse falado para mim, eu teria dito para ela, quem conhece a minha vida é Deus. A senhora sabe da minha saúde, daquilo que a senhora pode ler. Mas Deus quem me conhece.
Quem conhece e sabe das minhas dificuldades, sabe que de vez em quando eu apago. Que eu não acordo. Mas é Deus que cuida de mim. Existem coisas que eu tenho que fazer que eu ainda não fiz. Mas eu acredito na promessa de Deus. Estejamos em pé. O que eu tenho? Consegue? O que eu... A não ser do amor, teu olhar, esse passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a Quem tem Ele? Quem tem Ele? Tem tudo. esperança para mim. Se estou fraco, minha fé está em ti. Tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. De olhos fechados, cante. O que eu tenho. Aí sinta a música. A não ser Alaço. tanto amor Alaicoterque. em teu olhar. Esse mundo vai passar, mas tua verdade Cante. ficará. Bem alto. Que? Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou fraco, minha fé está em ti. Tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Mão no coração. Senhor, olha nós, fracos, temerosos. Senhor, nós estamos muitas das vezes duvidosos, desacreditados. Muitas das vezes nós olhamos para o problema e ele é maior, parece, do que qualquer outra coisa. É nesse momento que Tu se mostra a nós. É nesse momento, Senhor, que cada dia mais nós precisamos olhar com os olhos, não esses naturais, os olhos da fé, que vê aquilo que os outros não vê, que vê aquilo que a jumenta viu. Um anjo com a espada desembainhada para lutar a nosso favor, Senhor. Há lutas que nós não podemos lutar. Há espíritos no mundo espiritual que são lançados contra nós, que só o Senhor pode vencer. Há palavras ditas, Senhor, que só o Teu nome pode ser uma muralha, Senhor. Livra-nos, sara-nos, guarda-nos, guia-nos. Somos os Teus filhos, Tu é o nosso Pai. Em nome de
de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Com certeza Deus falou aos corações. E antes de encerrarmos, vamos fazer mais uma oração. Não sei se você precisa de uma oração especial, ou você tem algum problema, alguma dificuldade, alguma questão que precisa que nós oramos, seja questão, alguma doença, alguma questão que você sabe que está de repente te preocupando e precisa que a igreja ore por você. Se você desejar vir à frente, nesse momento vamos estar orando. Também, se você ainda não aceitou a Cristo, também é a oportunidade de vir aqui na frente, vamos estar orando. Nós vamos demorar, mas se você precisa, gostaria que a igreja orasse por você, vem aqui na frente rapidamente, vamos estar orando. Nesse momento vamos estar orando também pelos jovens ali que estão em Chapecó, pelo seu retorno, devem estar já a caminho, para que Deus guarde eles. Alguém gostaria de oração, gostaria de vir à frente? Temos alguém? Não? Então vamos estar orando nesse momento, encerrando a reunião. Que Deus venha dar uma semana abençoada a cada um. Pai, nesse momento, Senhor, nós clamamos a Ti, reconhecendo, Senhor, que sem Ti não somos nada. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por ter falado conosco, Senhor, e que nós possamos estar firmes na Tua palavra, que nada venha, Senhor, a fazer com que nosso coração fique, Senhor, em dúvida, mas que nós possamos crer e acreditar nas Tuas promessas. Nós Te pedimos, Senhor, nesse momento, Senhor, dá uma semana abençoada ao Teu povo. Olha, Senhor, para os jovens que estão ali, estão vindo, Senhor, de Chapecó para cá. Guarda eles, protege eles, ao pastor Black também. Deus, que eles possam ter um retorno tranquilo, Senhor. Guarda aquele veículo, guarda, Senhor, eles. É o que Te pedimos, Senhor. Dá uma semana abençoada ao Teu povo, Senhor. Olha para tudo que cada um precisa fazer, que nós possamos fazer as coisas, Senhor, pensando no louvor da Tua glória. Dá-nos sabedoria, Senhor, e que em tudo que nós colocarmos as mãos, ó Pai, tudo que nós fizermos, possa glorificar o Teu nome durante essa semana. Fica conosco, Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor. Guarda, protege. É o que Te pedimos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo possa ser com todos. Você pode dizer amém? Estamos despedidos em nome de Jesus. Os visitantes sejam sempre bem-vindos. E o Marcos ali atrás.